Boa tarde. A paz. Estamos, para quem está aqui, de um lado demora um pouco mais, porque do outro lado ali tem que esperar um pouco a conexão. A gente está fazendo a gravação em 2 aparelhos, né? Hoje é dia 18 de 8 de agosto de 2025. Estamos aqui em São Paulo, nessa tarde, né? A 22 graus, tá até gostosinho, né? Sem blusa, que bom. E é uma segunda-feira que a gente retoma aqui as gravações a pedido do Senhor para o estudo bíblico, dando sequência capítulo após capítulo do livro de Gênesis. Nós estamos no capítulo 35, né? Vamos lê-lo hoje. Já tem gente na live. Olha lá. Leina. Leina. Ela é nova. Ah, Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Tá correto? Eu falei correto seu nome? Me confirma. Então, vamos lá para a palavra? Vamos lá. Então, capítulo 35 fala sobre a bênção em Betel, né? E diz assim: Deus disse a Jacó: apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Detalhe, né? Então aqui Jacó tá fugindo de novo, porque no capítulo passado a filha dele é abusada, né? Os filhos se vingam contra, assim, sem contar com o consentimento do pai. Acabam com todos os homens da região tribo que eles estavam morando, né? E aí ele fica... Aí sim ele vai falar com Deus, o que eu faço? Né? E Deus fala para ele ir para Betel. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Antonella! Olá! Meu Deus! Quanto tempo, amiga! Vem tomar café comigo, por favor. Bom, então nós iniciamos aqui a leitura do capítulo 35 de Gênesis. Depois é só dar né? A gente vai deixar a live gravada, é só voltar um pouquinho, consegue pegar o começo. Mas enfim, Deus fala isso para Jacó. Jacó passa o recado para a família e eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível e por isso eles não perseguiram Jacó. Assim, Jacó e toda a sua gente chegaram a Luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel e que fica na terra de Canaã. Ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele. E quando estava fugindo do seu irmão, né, naquele lugar morreu também a Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao sul de Betel. E puseram naquele lugar o nome de Árvore Sagrada das Lágrimas. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou, dizendo: você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome. Agora o seu nome será Israel. Ela mandou os dados, muitas novidades e quero saber como vocês estão também. Amiga, manda por favor isso via direct, porque eu não sei se fica salvo aquele seu comentário depois que a live termina. Eu
tô me familiarizando com a coisa, tá? Mas sim, eu vou te ligar ainda hoje, ou te mandar uma mensagem ainda hoje. Assim Deus pôs nele o nome de Israel e disse também: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Tenha muitos filhos e muitos descendentes. Uma nação e muitos povos sairão de você. E entre os seus descendentes haverá reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque, darei também a você. E depois a darei aos seus descendentes. Peraí. Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar. Lindo, né? Então, se ele subiu porque ele desceu, né? Ele estava ali pessoalmente. Então, Jacó pegou uma pedra e a colocou como pilar no lugar onde Deus havia falado com ele. Ele a separou para Deus, derramando vinho e azeite em cima, e pôs naquele lugar o nome de Betel. Deixa eu só ver aqui. Amorim também, seja bem-vindo, né? Ela falou que entrou rapidíssimo aqui no Instagram, mas acho que era para saber de vocês. Eu não sou tão tecnológica, mas foi um sinal para a gente se rever. Boa live. Obrigada, querida. Obrigado. Com certeza foi. Tá bom? Fica com Deus. Continuando aqui. Versículo 16. Mas olha só que bacana, né? Então, assim, Jacó passou por apuros, né, com a família dele, e o Senhor foi misericordioso com eles, né? Não só ao mudar o nome de Jacó ali, mas também de fazer promessas, né? Mas ele pediu renúncias, né? Eles, durante a convivência com aquele povo lá em Siquém, devem ter algumas crenças misturadas também, né? Coisa que Abraão já tinha deixado para trás, né? Então você vê que a cada geração a coisa precisa ser limpa, renovada. E aí o Senhor fala, olha, deixa essas imagens tudo para trás, eu não quero nada disso, vida nova agora. Para onde eu vou levar vocês? Imagens, né? E símbolos, né? Exato. Porque aqueles adornos que eles usavam, também, com certeza eram provenientes da cultura do local, povo que eles estavam vivendo, e não da cultura deles e do que Deus tinha para eles. Então, aí Jacó, a partir daqui do versículo 16, né? Jacó e a sua família saíram de Betel, e quando estavam chegando perto de Efratá, não sei como é que pronuncia, né? Raquel começou a sentir dores de parto, e o parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse: não tenha medo, você vai ter outro filho homem, né? Porém, ela estava morrendo, e antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benoni, que é Benjamim. Mas o pai pôs nele o nome de Benjamim. Tem aqui uma referência sobre isso. Deixa eu ver aqui. Benoni em hebraico quer dizer filho da minha tristeza, e Benjamim em hebraico quer dizer filho que terá sucesso, ou filho do sul, né? Então, filho da tristeza porque ela estava morrendo, tadinha, né? Sim. Mas o pai foi lá e falou, não, vou dar outro significado. Para ressignificar a vida futura do filho, né? Assim Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efratá, que agora se chama Belém. Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra como pilar, e ela marca, né, o lugar da sepultura até hoje. Depois Jacó saiu dali e armou seu acampamento do outro lado da torre de Éder. Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Ruben teve relações com Bila, que era concubina de Jacó. Quando ele soube disso, ele ficou furioso. Não é para menos, né? E tem uma referência disso lá no capítulo 49 de Gênesis, versículo 4. Vamos ver. 49. Aqui.
Você é violento como a correnteza, porém não será o mais importante, pois dormiu com a minha concubina, desonrando assim a cama de seu pai. Então, É uma confirmação. Exatamente. E os filhos de Jacó, eles eram 12. Qual foi esse? O filho? O Rúben, mais velho. A tribo de Rúben. Uhum. Ué, acabou a live do nada. Peraí. Estamos aqui no entreveiro do... Gente, entreveiro do Instagram, tá? Vamos começar de novo. Aí você junta os dois, é isso? Não sei. Bom, Pronto. tivemos uma queda aqui, ainda está travada a imagem. Eu vou tentar começar de novo. Ok. Os testes, né? Tudo bem, pelo menos quem está acessando o YouTube vai ver completão, né, gente? Aham. É isso. E a gente conseguiu falar com a Antonella. Gente, vocês não têm noção. Sempre, Papai do Céu sempre faz as coisas, nada é por acaso, tudo tem um motivo. A Antonella eu conheço, olha, mais de 15 anos. Uhum. Talvez uns 20, entendeu? Você vai tentar novamente aqui? Vou. Um, dois, três e... Aguenta aí, gente. Pronto. Voltou? Sim, Bom. Povo do Instagram, né? Essa live vai ficar cortada. Nós estamos aqui lendo o capítulo 35 do livro de Gênesis. Eu vou dar continuidade do versículo 27. E para quem quiser ver tudo o que aconteceu, quem está no Instagram, Desde o depois início, né? Entra no gravado que está no YouTube, porque no YouTube está tudo gravado, inclusive todo o contexto das pausa. tentativas dessa pausa para retornar. A Leina está acompanhando ainda, obrigada. Legal, obrigado. Então, os filhos de Jacó, né? Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Rubem teve relações, os filhos de Jacó eram 12. Os que teve com Leia foram Rubem, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Com Raquel ele teve José e Benjamim. Com Bila, escravo de Raquel, ele teve Dan e Naftali. Com Zilpa, a escrava de Leia, ele teve Gade e Asser. Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia, né? Nenhum deles nasceu na Terra Prometida, né? Sim. E aí, depois Jacó foi morar com Isaac, o seu pai, em Manre, a cidade que também se chama Arba e que fica perto de Hebrom, onde Abraão e Isaac haviam morado, né? Aos 180 anos de idade, quando já era muito velho, Isaac morreu, indo reunir-se assim com seus antepassados no mundo dos mortos, e os seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram, né? Então deu tempo de Jacó chegar e ficar um tempinho com o pai dele, né, antes dele morrer, e daí Jacó e Esaú sepultaram o pai. Amanhã a gente vai para a leitura do capítulo 36, que fala sobre os descendentes de Esaú, tá? Mas assim, o ponto alto aqui desse capítulo, dessa bênção em Betel, foi Deus vir conversar com Jacó de novo, falar sobre as renúncias que eram necessárias, né? Entregar as promessas que ele sempre cumpre. A morte de Raquel, né? No parto do Benjamim. E aí você, né, eu não sei se eu posso, antes de você acabar aí dando algum contexto, você prefere acabar a sua linha de raciocínio? Não, pode falar. Raquel morreu, seu filho mais velho, José. Aquele lá na frente, José do Egito. E o seu irmão mais querido,
o caçula, Benjamim. Por essas e outras, os dois irmãos tinham uma ligação tão grande. Eram filhos da mulher que o pai mais amava, isso está no contexto bíblico, que era Raquel, né? E no parto de Benjamim, a mãe morre. Jacó, no caso, fica, acredito, abalado, mas tem todos os outros, inclusive outras mulheres, né? Mas José não era mais o caçula, e ele se sentiu responsável, acredito eu. Não, Benjamim deixou de ser. Benjamim. É verdade, José não era mais o caçula. José não era mais o caçula, né? E ele se sentiu na responsabilidade de cuidar do seu irmão de sangue. Da mesma mãe, né? Da mesma mãe, né? Os outros eram de sangue paterno, tá? Só que as diferenças de idade eram grandes. E aí, nesse contexto, não sei se você iria chegar nisso, Rúben, o filho mais velho, nem sempre o primogênito é aquele que vem primeiro. O primogênito é aquele que Deus unge. Eu posso fazer só uma observação? Pode. Que assim, o Rúben, ele é o primogênito, só que ele perde a bênção. Assim como Esaú perdeu a bênção. Entendeu? Então, e Esaú perdeu por um prato de lentilha, né? Enquanto o Rúben aqui, ele perde por conta dessa traição, né? Não deixa de ser. Como assim ficar com a mulher do pai dele? Né? Então, mas assim, de novo, Eclesiastes 12, 13. Opiniões existem diversas. A verdade nós só vamos saber caminhando reto para Deus. Aqui na carne, se a gente for levar na carne, quem veio primeiro é primogênito. Ponto. Não é da carne, é celestial. Entendi o que você quis dizer. O celestial conhece o coração de cada um antes da atitude. Até antes de nascer, né? Por isso, as alianças na palavra, as alianças com Deus são feitas antes de você estar no ventre da sua mãe. Por quê? Porque lá ele já sabe quem é um e quem é outro. Nós crescemos juntos, joio e trigo, mas temos escolhas. Inclusive o joio tem escolhas, se ele quiser. Deus é misericordioso. Lógico que muitos vão contestar o que eu estou dizendo. Não tem problema. Como eu disse, Eclesiastes 12, 13. Opiniões tem diversas e a gente vai ficar remoendo um com o outro o que um ou outro pensa, mas a verdade é só de Deus. Então, andando na palavra e vendo tudo o que aconteceu, se nós formos levar ao pé da letra, Rúben foi a tribo que quase foi extinta lá na frente por causa de problemas. Não, foi a Benjamim. Por conta daquela devassidão com aquela mulher. Entendeu? Tá. E o outro problema que teve. Não, o problema é a tribo de Benjamim. A tribo de Rúben é a que vem e bate de frente com Davi, porque Saul veio da tribo de Rúben. Não. Saul veio de Benjamim. Então é que eu tô assim, confundindo tudo. Apaga tudo isso aí. não tem problema. Vamos lá. Vamos resgatar aqui. Gente, é assim mesmo, tá? A gente vai estudando e vai recebendo do Senhor aqui. O que você talvez deve estar buscando na sua memória é que no mês de Rúben, né, que passou agora, Sim. faz pouco tempo, muito é nos cobrado em relação à fidelidade, entendeu? E as bênçãos que são derramadas sobre a gente. E o Rúben, e o quanto a gente tem que tomar cuidado, né?
quando a gente quer travar guerras que não são nossas. Então, o Rubem aqui, ele só repetiu o padrão, já, né? Porque ele repetiu o padrão do tio dele, da família. E muitas vezes a gente corre risco disso, né? Esaú perde a primogenitura, por quê? Porque vendeu, porque estava com fome, né? E Rubem, ele perde a primogenitura porque Não ele respeitou não o leito do respeitou pai. o pai. E olha que coisa, depois de Rubem vem Simeão. Simeão também foi desobediente, entendeu? Aí depois vem Levi, né? Levi já tem todo um histórico sacerdotal, entende? Agora, de qualquer forma, a história aqui é muito semelhante ao que a gente vai ver lá em Davi na frente. Por quê? Porque é de Raquel que vem o filho que Jacó tem ali uma preferência, né? Que no caso é José. Na verdade, ele tinha pelo Benjamim, né? Mas José ali recebe esse manto, né? Justamente porque ele nunca quis ter relações com a irmã de Raquel. Ele teve porque Labão forçou a barra, entendeu? Então, ali da união legítima, né, de Jacó e Raquel, nasceram José e Benjamim, e José teve, né, aí essa incumbência, certo? Mas assim, ele era o primogênito da união entre Da Raquel, exatamente. Jacó e Raquel. Exato. Então, o que Deus uniu, o homem não separa. Aí sim. A gente precisa entender a profundidade de cada coisa, né? Porque existem algumas uniões que nós decidimos que seriam uniões. É uma preferência mais do homem do que de Deus, você quer dizer, né? Sim, por exemplo, a Leia foi uma... Jacó se uniu a Leia porque Labão forçou a barra. Então foi... Ele escondeu. Ele falou, não, eu vou dar a minha mais velha primeiro, escondido. Foi uma armadilha. E depois, se ele quiser, ele leva outro. Não. Então, o filho que teria a bênção não poderia nascer daquilo. Mesmo sendo mais velho, que no caso Rubem, Simeão. Ah, mas quer dizer que Deus abandona? Claro que não. Não, tanto que cada um foi uma tribo abençoada por Deus. Exato, Levi então nem se fala. Sim. Né? São os levitas. Agora, o Senhor fez, entregou a bênção para os filhos de alguma das concubinas? Também não, né? Qual foi a união de Jacó que de fato Deus tinha colocado a mão desde o início? Que ele chegou no lugar e já viu. E trabalhou 7 anos para conseguir isto. Raquel. Né? Raquel. Né? E qual é o mais velho da Raquel? José. Quem liberta todo o povo, né? Sendo ali o governador do Egito numa época que não só de escassez o extrema. povo de Deus estava passando fome, como toda a região, e o Egito pôde, né, salvar José, né? Então, sim, a gente precisa... Isso foi uma revelação que o Senhor nos deu, né? Faz algum tempo já, em que nos ajudou a aconselhar muitos casais, né? Que falam, poxa, por que esse caminho aqui não deu certo, né? E a pergunta que a gente quer dizer, o que a gente falava pergunta para Deus, isso aqui tinha mão dele ou não tinha, né? Porque você pode ler falando assim, o que Deus une, o homem não pode separar. E aí tem gente que acha que todas as uniões têm a mão de Deus, e por isso que você não pode nunca separar de alguém.
Mas aí a gente entra em outra coisa, porque tem muita gente que fala, nossa, mas as nossas famílias seguiam literalmente a igreja em alguma religião, né, e tal, e era tudo ali sobre a guarda e a bênção, foi tudo dentro dos conformes das leis que estão escritas e tal, esperamos o tempo certo e não deu certo. Por quê? Nós não temos todas as respostas, nós continuamos na carne, mas ele sabe. Ele sabe os altares que os antepassados construíram, que recaíram sobre as novas gerações e que não foram destruídos. Isso pesa. Isso é herança de sangue. E é complicado. Se você não renunciar e não destruir esses altares no tempo dele, no tempo certo, nos tribunais celestiais, no momento certo que o inimigo sabe e usa contra nós, na nossa ignorância e inocência deste prazo correto dos direcionamentos celestiais divinos, o inimigo sabe todos os caminhos, ele veio de lá. Nós que estamos aqui nos debatendo achando que somos a última bolacha do pacote. Então a gente precisa baixar a bola, né? Ser mais humildes, aprender. Nós aqui estamos aprendendo a cada dia. Tem coisa que a nossa cabeça não guarda. Você vê que eu estava tentando ver algo e ela corrigiu. Aí a gente vai sentar, vai estudar de novo, porque uma hora tem que entrar na cabeça, né? Mas não com a nossa força. É do Espírito Santo. Né? Não, mas assim, o mais importante, eu acho, do que a gente precisava passar hoje e lembrar para nós dois também, foi a revelação que você compartilhou agora, que são os códigos da Bíblia que a gente só entende lendo a Bíblia com o autor, né? Então, por diversas vezes o Senhor nos deu esse versículo. Sim. Que Deus une, o homem não separa. E eu, né? Por quê? Porque quando nós casamos, a gente não tinha conhecimento da palavra. A gente era do mundo total, né? E para nós estava tudo certo. Ah, tá. Eu estava separado. Ele carregava 2 divórcios. Eu, graças a Deus, nunca tinha casado no papel com ninguém, mas já tinha vivido junto. Então, no papel estava tudo certo. Mas e aí? E aí, quando nós nos convertemos, né? Eu me perguntei inúmeras vezes, mas senhor, eu estou em pecado? Eu estou adulterando? Porque afinal ele já foi casado. E a palavra diz que, né? Você não pode casar de novo se você é quem, né, incorreu no pecado. E aí ele fez a gente ler diversas vezes. Vamos lá, lê de novo, Lígia. O que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus uniu, Lígia. Mas lógico, né? Existem consequências. Eu vou chegar lá, peraí. Aí, tá, então, o Ralph tem que me perguntar, qual foi que Deus uniu? Quem estava aqui comigo antes, combinando que tinha uma missão junto? Quem tá junto agora? Né? Porque o que já separou é porque nunca devia estar. Sim, senhor, pai. Tá, e as consequências, né? Que é o que o Ralph está querendo dizer. É porque o inimigo, ele se vale da nossa ignorância, né? Então, durante o período que a gente não estava com a memória fresca do que a gente veio fazer aqui juntos, e ele se envolveu com algumas pessoas, e eu também e tudo mais, né? Nós fechamos acordos que não deveriam fechar. E quando você empenha a tua palavra, mesmo não sendo naquilo que Deus quer, você deu a tua palavra, você tem que cumprir, senão Deus você... é justo. Senão você vai ter que encarar as consequências disso. E aí existem renúncias. E o inimigo, ele vai cobrar no tribunal, entendeu?
E a gente sim pode apresentar, mas Jesus é meu advogado, tá? Porém, entra o que Deus falou aqui para Jacó. Eu não vou tirar minhas promessas de você, mas você vai ter que renunciar a algumas coisas. Você vai ter que deixar para trás algumas coisas que você, né, adquiriu aí como cultura, entendeu? E nós dois tivemos que renunciar, ainda estamos em renúncia, né? Pelo período que o Senhor achar que tem que ser. Não a nossa vontade, a vontade dele. Exatamente. Nós renunciamos, né, a carne, ainda estamos, né, com isso de pé até segunda ordem, para não estar em pecado diante, né, da iminência do derramamento de algumas bênçãos, né, que o Senhor nos prometeu, e a libertação, né, que mais do que derramar bênçãos, você estar liberto é a parte mais importante. Então ele já disse, vocês estão libertos, o Ralph já cumpriu, já pagou, já está livre lá do tribunal, entendeu? E assim que as bênçãos forem derramadas, né, vocês podem voltar à missão em conjunto, de forma completa, porque continuar a bênção de forma espiritual a gente nunca deixou. Sim. Né? Emocionalmente também não. Ele sabe, né, o quanto eu amo e eu e sei. Vice-versa. Exatamente. E esse é o acreditar sem ver, é o dar o passo de fé, né, que ele sempre pede para os filhos dele. Mas desde janeiro a gente abriu mão, né, da convivência na carne, justamente porque a gente tinha que passar por essas renúncias aqui, em virtude, né, de escolhas erradas que foram feitas, não respeitando exatamente aquilo que o Senhor estava revelando para nós, o que Deus uniu, não as coisas que nós escolhemos com a nossa força. Por isso que eu gosto de Eclesiastes, principalmente o capítulo 12, que é o final, foi escrito por Salomão, né, o homem mais sábio, porque recebeu um cisco de sabedoria de Deus para cuidar do povo, e mesmo assim escorregou e se lambuzou, né? E no final ele diz: conheçam o seu Deus enquanto jovem, porque aí você, no final da sua vida, não vai ir por caminhos que alguém vai pegar a sua mão e te levar sem que você goste, sem que você queira. Exato. Esse é o começo, e o final dele a minha conclusão depois dessa vida toda, opiniões existem várias, e se você quiser estudá-las, você não vai ter vida suficiente para estudar todas. A única conclusão que existe é: tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, né? E a última? Tema a Deus, obedeça aos mandamentos. Esqueci. Quer que eu leia? Quer ver? Para ter a palavra dele certinha? Porque é legal ter o contexto bíblico da palavra. Geralmente a gente coloca as nossas palavras atuais, né? Mas veja lá. O sábio, usando seu conhecimento, continuou a ensinar ao povo o que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou usar palavras agradáveis, e tudo que escreveu é verdade. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente. De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizemos, e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Então, né? O último o julgamento acontecerá, você crendo ou não. E aquilo que você fez achando que estava escondido, ele viu.
Agora vale também até com respeito a todo o contexto de vida, citar que as escolhas erradas que nós fazemos afetam a todos, né? Sim, E, ó, é o conjunto. atenção, escolhas erradas, não pessoas erradas. Então, assim, Deus não faz acepção de pessoas. Aquelas pessoas que nós nos envolvemos, mas não tinham a missão em comum, elas também foram liberadas para viver a missão delas com quem elas estão destinadas. Elas, dentro do olhar de Deus, vão ter o espaço de misericórdia delas. E quando você se liberta, você liberta o próximo. Uhum. Entendeu? Então, isso é também muito importante deixar claro, né? Porque quando a gente fala, poxa, fiz uma escolha errada, mas essa daqui agora tá tudo bem, não quer dizer que aquela pessoa com quem eu fiz aquela escolha errada, entendeu? Aquela pessoa errada na vida, de forma alguma. Isso é um olhar humano também, não é um olhar de Deus. Certo? A Mariana Marques. É que... Seja bem-vinda, querida. É que eu sem o óculos aqui eu tenho que chegar muito perto, então eu já fico apontando para ali, já ver o que é, quem é. A Estela chegou agora também. A Estela. Então a conclusão toda desse capítulo, no caso 35, ela se une com várias outras citações bíblicas de profetas, de sábios, né? Que é obediência às suas leis escritas. Salmo 119, o salmo maior que existe. E o mais lindo de todos. Porque ele diz várias e várias vezes. E aí Papai do Céu diz, por que o salmista escreveu tantas vezes isso? Para ficar gravado. Grave minhas leis escritas na mente e no coração. Oi, Marcelo e Isabela, Oi, sejam bem-vindos. Bem-vindos, né? Em resumo, eu creio que a gente hoje conseguiu, sabe, refrescar bastante a memória de algo que o senhor queria falar conosco. É bom compartilhar. O ensinamento é para todos. Porque muitas pessoas que têm aí problemas de relacionamento, estão presas a uma determinada religiosidade, né? Podem passar por isso e falar, preciso de ajuda, entendeu? O máximo que a gente pode fazer é testemunhar, contar da nossa história, do que Deus está fazendo por nós, não é o que a gente está fazendo, o mérito não é nosso. Sim. Né? Como Deus tem agido na nossa vida para nossa libertação, né? E aí você vê o que respinga aí no teu coração. É claro que aqui, através dos vídeos, né, tem coisas que a gente não consegue abrir tudo. Se precisarem, né, de orações, manda uma mensagem, a gente ora junto, a gente entra em contato, enquanto dá, né? Os contatos, né, de WhatsApp, exatamente. Os grupos nossos, né, do Jardim de Oração tá sempre público. Exatamente. Né? Então, na medida do possível, a gente está aqui para isso, esse é o nosso trabalho, né? Dentre as renúncias, não... essa do nosso casamento em si foi uma das, mas assim, a gente renunciou todo a um histórico profissional. Né, para viver exclusivamente da obra como missionários do Senhor. E não, por enquanto, missões locais, né? Nem tanto, né? Porque tem gente de outros países que também entra em contato. Hoje, com a internet, a gente, né, atua para Deus em qualquer lugar. A abrangência é grande. Né? E então tem sido muito bom renunciar a tudo isso para viver com Ele, porque não depende das bênçãos que Ele vai derramar. Ele quis fazer promessa, que bom, Pai, obrigada, né? Mas a gente segue, a gente ama, porque a gente não sabe como viver sem Ele. Depois que você consegue senti-lo, né? É igual o Jó. Né? Antes eu te conhecia, Pai, de ouvir falar, mas depois que eu te conheci face a face,
eu não quero mais viver sem o Senhor. E aí eu vou lá para Moisés. Deus, o Senhor pediu para mim levar esse povo teimoso e desobediente. Mas se o Senhor não for comigo, eu vou ficar agarrado no seu braço, né? Porque a minha força não vai dar, mas a sua, ela não acaba nunca. O Senhor é o meu Deus, é o Deus do impossível. Jesus é o nosso Salvador. Ele nos comprou com sangue, e o sangue dele é celestial, não é carnal, né? Então, ele tem a chave de quem cuida da morte, porque ele foi lá buscar e falou: agora tudo é meu, e no tempo do meu Pai a gente vai se confrontar, e esse tempo está chegando. Então, gente, vamos acordar, vamos parar de ficar sendo morno, como Paulo escreveu, e vamos decidir de que lado a gente está. Se a gente realmente está a fim de nos dedicar e crer naquilo que ele deixou escrito num testamento livro, maravilhoso, uma carta de amor, uma carta de amor para o povo dele, dizendo: olha só, geração após geração, tudo isso aconteceu e está acontecendo novamente, porque nós não vivemos ciclos retos, e sim espirais crescentes. Por isso que a gente está sentindo neste momento, quem é dele, que o tempo está acelerando e as coisas estão aumentando de intensidade. Tudo, a Terra está aumentando a intensidade de vibração. E os cientistas estão comprovando isso. Então, a ciência, que veio muito depois para confrontar, ela veio para confrontar, para dizer: não, isso aqui não é assim, é assim que nós enxergamos. E aí os cientistas, bateram numa parede e viram que não é tudo que eles conseguem comprovar, porque a única comprovação é que Deus criou tudo, e Ele é o mestre dos mestres, inclusive das profissões que foram criadas para confrontar Ele. E para quem está chegando agora, é aquele esquema, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, por diversas vezes eu já fiquei pensando, né? Nossa, eu vou ler o capítulo antes e estudar milhões de fontes assim assado para poder falar, nananã. Quem diz que Deus deixa? Não, ele fala: vai do jeito que tá, que eu vou colocar a minha palavra na boca de vocês, né? E a gente está aqui, a gente está lendo, nós estamos, né, resgatando palavras que nós já lemos em outras situações. Ele está falando na nossa mente e a gente tem que administrar tudo isso enquanto grava o vídeo, né? E tudo bem, às vezes ter que ir e voltar numa história, ou um corrigir o outro, né? Porque ele está nos guiando o tempo inteiro e ele já curou a nossa necessidade de estar certo o tempo inteiro, ou achando que está certo o tempo inteiro, ou de ter medo ou vergonha de nos mostrarmos vulneráveis, entendeu? Acho que esse é o principal ponto. Sim. Até porque a ideia aqui não é ninguém ter Lige Ralph como referência para nada. De forma alguma. Mas entender que nós somos usados para falar sobre a palavra dele, falar sobre o que ele tem feito nas nossas vidas, e incentivando qualquer pessoa que esteja aí andando junto conosco a fazer o mesmo, sabe? A falar de Jesus para as pessoas. Isso é o mais importante. Né? Laís, uau, querida, seja bem-vinda, né? Saudade de você. Então, sintam-se vulneráveis ao ponto, né, de poder se expor a fé de vocês, ou a falta de, né? Porque não é todo dia que a gente tá com o potinho cheio, entendeu? E falar: que é o nosso posicionamento aqui, nós estamos aprendendo todos os dias,
sabe? Com Deus, sempre através de diversos irmãos e assim, não tendo vergonha de escorregar e aqui e ali e falar, gente, traz também as vivências de vocês, né? Porque qualquer um que vier nos comentários ou mensagem falar, olha, tem essa parte eu interpretei de outro jeito, entendi de outra forma, entendeu? Vamos orar junto sobre isso daqui? Nossa, para nós é maravilhoso, porque a ideia é crescer junto, né? E não aqui ser a voz da razão, tá bom? É isso por hoje, então. Ficamos por aqui, desejando que Deus derrame a sua bênção na vida de todos, que Jesus derrame as suas graças e que o Espírito Santo esteja nos direcionando e nos orientando no caminho correto, né? Amém. Até mais, fiquem com Deus.